Bem-vindos ao Conexão Artificial, o podcast onde a gente desvenda o mundo da inteligência artificial. Eu sou o Tom. E eu sou a Bia. Tom, hoje a gente vai falar de algo que está mexendo com tudo no universo da IA. Exatamente, DeepSeek R1. Esse modelo está causando uma revolução e a gente vai entender por quê. Antes de mergulharmos, Bia, você já tinha ouvido falar do DeepSeek antes desse R1? Olha, eu tinha ouvido o nome, mas confesso que não conhecia a fundo. E acho que muita gente está nessa mesma situação. Aí que esse lançamento ficou tão impactante, né? Com certeza, e o impacto é múltiplo. Vamos começar pela arquitetura técnica, porque é ali que está a grande inovação. O DeepSeek R1 não é apenas mais um modelo de linguagem. Ele representa uma mudança fundamental na forma como treinamos sistemas de IA. Mudança fundamental como assim, Tom? Porque a gente ouve falar de modelos grandes, modelos pequenos, mas o que faz esse ser tão diferente? A diferença está no método de treinamento. Modelos tradicionais dependem muito de aprendizado supervisionado, ou seja, você alimenta o modelo com milhões de exemplos rotulados. O DeepSeek R1 utiliza o que os pesquisadores chamam de raciocínio com Chain of Thought autoinduzido. Chain of Thought autoinduzido? Isso soa complexo. Pode traduzir pra gente? Claro, imagine que você está resolvendo um problema de matemática. Em vez de simplesmente dar a resposta, você mostra o passo a passo do raciocínio. O modelo aprende a fazer isso sozinho, desenvolvendo capacidade de pensamento complexo durante o próprio treinamento. Ah, entendi! Então ele basicamente aprende a pensar em voz alta enquanto está aprendendo. Isso é brilhante. Exatamente. E tem mais. A arquitetura utiliza o que chamam de Sparse Attention Patterns, que reduzem a complexidade computacional de forma significativa. Complexidade computacional? Isso impacta o usuário comum de alguma forma? Impacta diretamente. Essa otimização torna possível processar textos muito longos sem custar uma fortuna em recursos computacionais. Traduzindo, respostas mais rápidas e mais baratas para todo mundo. Isso me leva a uma pergunta importante. Se é tão eficiente assim, o que acontece com as empresas que investiram bilhões para criar modelos gigantescos? Essa é uma das consequências mais interessantes. O DeepSeek R1 foi treinado com aproximadamente 6 milhões de dólares em recursos computacionais. 6 milhões? Mas espera, não estamos falando de modelos que custam bilhões? Exatamente. Estamos falando de uma fração ínfima do investimento típico de concorrentes como GPT-4 ou Claude. E mesmo assim, nos benchmarks internos, o DeepSeek R1 alcança performance comparável ou superior em tarefas de raciocínio matemático, codificação e análise lógica. Isso muda completamente o jogo. Quer dizer que uma startup ou até uma universidade pode criar algo competitivo sem bilhões? Essa é a proposta. E já estão fazendo. Existem variantes do modelo que rodam em hardware comum, o que democratiza o acesso a capacidades de IA de última geração. Democratização. Eu amo essa palavra. Mas, Tom, vamos falar de aplicações práticas, porque teoria é bonita, mas o mundo real é onde a mágica acontece. O que esse modelo está fazendo nas empresas? Ótimo ponto. Vamos começar pela programação de software, porque lá os resultados são impressionantes. O DeepSeek R1 está redefinindo a assistência ao desenvolvimento de código. Além da autocompleção que a gente já conhece? Muito além. O modelo demonstra a compreensão profunda de arquiteturas de software complexas. Ele propõe refatorações que otimizam performance, identifica vulnerabilidades de segurança em bases de código extensas e gera testes unitários que verificam edge cases que o desenvolvedor original nem considerou. Quer dizer que ele faz o trabalho de um engenheiro sênior? Não exatamente, mas ele potencializa muito o trabalho. Startups estão integrando o modelo em seus pipelines de CI/CD, automatizando code reviews que antes requeriam horas de profissionais experientes. Isso significa que equipes menores podem manter padrões de qualidade comparáveis aos de grandes corporações? Exatamente. E isso é transformador para o ecossistema de inovação. E no setor financeiro? Porque lá o raciocínio lógico e estatístico é fundamental. O impacto lá também está sendo profundo. Bancos de investimento estão usando o modelo para análise de carteiras e modelagem de riscos. O DeepSeek R1 identifica correlações não lineares entre ativos que escapam à análise estatística tradicional. Correlações não lineares?
O que isso significa em termos práticos? Significa encontrar relações que não são óbvias, tipo quando dois investimentos que parecem não ter nada a ver um com o outro, na verdade se influenciam de forma complexa. O modelo capta isso e gera insights sobre diversificação de portfólio, incorporando cenários de estresse econômico. E isso ajuda os bancos a tomar decisões melhores? Potencialmente sim, mas tem um aspecto que eu acho particularmente interessante. A capacidade do modelo de explicar seu raciocínio em linguagem natural está ajudando muito em compliance regulatório. Como assim? Reguladores sempre foram cautelosos com sistemas de trading algorítmico porque os consideravam caixas pretas. Agora, com o DeepSeek R1, as instituições podem demonstrar claramente o processo lógico que fundamentou cada decisão. Isso facilita a aprovação de sistemas que antes eram rejeitados. Então a transparência está abrindo portas que estavam fechadas. Isso é incrível. E na área médica, Tom? Porque eu ouvi falar de aplicações lá também. Sim, e são talvez as mais emocionantes. Laboratórios farmacêuticos estão usando o modelo para análise de interações proteína-drug, processando volumes massivos de literatura científica para identificar candidatos a medicamentos que passariam despercebidos na análise humana tradicional. Isso pode acelerar o desenvolvimento de tratamentos para doenças raras? Exatamente. Doenças que não atraem investimento suficiente para programas de pesquisa tradicionais podem se beneficiar dessa tecnologia. O modelo gera hipóteses testáveis a partir da síntese de milhares de estudos anteriores, comprimindo timelines de pesquisa. Então a IA está literalmente salvando vidas de formas que a gente nem imaginava antes. Essa é uma das perspectivas mais positivas dessa tecnologia. Mas Tom, tanta revolução traz desafios, né? O mercado está reagindo a tudo isso? Bastante. A demonstração de que performance de ponta pode ser alcançada com fração do investimento necessário está desafiando suposições fundamentais. Investidores estão reavaliando modelos de negócios que dependiam de superioridade tecnológica permanente através de escala computacional. Quer dizer que empresas que valiam bilhões podem estar sendo supervalorizadas? É uma possibilidade que os analistas estão considerando. Não é simples assim, mas o mercado está chongqing-jinjia o risco associado a empresas que dependem exclusivamente de escala como diferencial competitivo. E os desafios regulatórios? Porque quando a tecnologia é tão poderosa, o governo precisa acompanhar. Esse é um terreno complicado. A capacidade do modelo de gerar código funcional, redigir documentos persuasivos e produzir conteúdo indistinguível de material humano levanta questões profundas sobre propriedade intelectual e responsabilidade civil. Quem é responsável quando a IA gera algo problemático? Exatamente essa pergunta que legisladores ao redor do mundo estão tentando responder. A União Europeia, com seu AI Act, e os Estados Unidos, com Executive Orders sobre IA segura, estão correndo para estabelecer frameworks. Mas a velocidade da evolução tecnológica excede a capacidade dos processos legislativos tradicionais. Então temos um hiato regulatório? Por enquanto, sim. E isso gera incerteza jurídica para empresas e consumidores. É um problema real que precisa de solução urgente. E olhando para o futuro, Tom, o que vem depois do DeepSeek R1? As projeções para 2025 a 2030 são fascinantes. Especialistas preveem que a combinação de modelos de raciocínio como o R1, com interfaces neurais, realidade aumentada e sistemas robóticos autônomos, resultará em assistentes de IA que transcendem completamente os chatbots atuais. Assistentes que são parceiros ativos na resolução de problemas complexos? Exatamente. Educação personalizada, automação de tarefas cognitivas que hoje requerem expertise especializada. A comunidade de pesquisa está focada em resolver os desafios remanescentes de alucinação, robustez a ataques adversários e alinhamento de valores. Alinhamento de valores. Isso é profundo. Quem decide quais valores são codificados? Essa é talvez a questão mais importante de todas. E a gente vai refletir sobre isso em breve. Então, antes da gente partir para essa reflexão mais profunda, você pode fazer um resumo do que a gente discutiu hoje? Com certeza. A gente falou sobre a arquitetura revolucionária do DeepSeek R1, que utiliza raciocínio com Chain of Thought autoinduzido e atenção esparsa para ser eficiente. Discutimos as aplicações práticas em programação, finanças e pesquisa médica, onde o modelo está comprimindo timelines e democratizando acesso.
e abordamos os impactos no mercado, com empresas tendo que repensar modelos de negócio, além dos desafios regulatórios que a tecnologia avançada sempre traz. Foi uma jornada e tanto. E agora, Tom, você mencionou o alinhamento de valores. Eu quero que a gente pare um momento para refletir sobre algo que mexe comigo profundamente. Fried, estou ouvindo. Quando a gente fala em inteligência artificial becoming infraestrutura fundamental da civilização humana, a gente está falando de algo muito sério. Estamos literalmente codificando valores em sistemas que vão afetar como a humanidade toma decisões. E isso não é um exercício abstrato. Cada escolha de design, cada critério de reward, cada decisão de o que o modelo deve ou não fazer, tudo isso reflete escolhas humanas. Exatamente. E quem faz essas escolhas? Quem tem voz nesse processo? Porque se a gente não participar ativamente, outros vão decidir por nós. E esse é o ponto crucial. A tecnologia não é neutra. Ela carrega a pegada de quem a construiu. E quando sistemas como DeepSeek e R1 se tornam onipresentes, a gente precisa perguntar: que sociedade a gente quer construir? Porque a IA pode amplificar o melhor da humanidade, ou o pior. Pode democratizar conhecimento ou criar distâncias ainda maiores entre quem tem acesso e quem não tem. E a eficiência que a gente celebrou hoje? Ela também significa que menos recursos são necessários para treinar modelos poderosos. Isso é bom para a democratização, mas também significa que atores mal intencionados podem criar sistemas sofisticados com menos barreira. Então, a mesma tecnologia que pode curar doenças pode também criar desinformação sofisticada? Sim, e por isso a governança não pode ser deixada apenas para engenheiros ou para empresas. É uma conversa que precisa incluir filósofos, sociólogos, gente comum. Mas também precisa incluir otimismo. Porque quando a gente olha para o potencial de acelerar descobertas médicas, de democratizar a educação, de ajudar a humanidade a resolver problemas complexos, a gente vê um futuro que vale a pena construir. E talvez esse seja o papel mais importante do Conexão Artificial. Não apenas informar, mas convidar vocês, nossa audiência, a participar dessa conversa. Porque as decisões sobre como a IA vai moldar nosso futuro coletivo são decisões políticas, sociais, humanas. E a gente não pode deixar para depois. O futuro está sendo construído agora e cada um de nós tem um papel. Absolutamente. E com isso, a gente chega ao final de mais um episódio. Se você gostou do que ouviu hoje, compartilha nas redes sociais. Convida aquele amigo que se interessa por tecnologia, aquela colega que quer entender o que está acontecendo no mundo. Quanto mais gente tenho dessa conversa, melhor. E não esquece de assinar o podcast, deixar seu comentário, mandar sugestões de temas. A gente lê tudo e quer ouvir vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Tom. E eu sou a Bia. Até a próxima!